tudo que Deus pede de nós tem as suas dificuldades, né? Mas se existe algo que Deus pede de nós e que para a gente é difícil, é testemunhar, falar de Jesus. As últimas palavras de Cristo foram: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras de Jesus em Mateus 28. Últimas palavras de Cristo são palavras incentivando a sua igreja a testemunhar. E eu sei que a igreja, porque ele diz até o fim dos tempos, os apóstolos não estão até o fim dos tempos, nós estamos indo na direção do fim dos tempos. O cristianismo tem essa proposta que compõe a fé cristã de se espalhar. Até a palavra evangelho significa boas notícias, significa que nós temos que levar o evangelho aos outros, e isso é a nossa tarefa. E o que eu vou fazer hoje aqui com vocês, nessa arte de testemunhar, é fazer exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Abra comigo, Efésios 4, 11 e 12. O que eu vou fazer aqui é cumprir Efésios 4, 11 e 12 ao vivo aqui, no que diz respeito à minha parte. Efésios 4, 11 diz assim: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, não é nosso caso aqui, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, que é o meu caso aqui, pastor e mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que nós vamos fazer hoje aqui é abrir o texto bíblico de Atos capítulo 22 e, como pastor, eu vou te dar ferramentas hoje. Você vai sair daqui hoje sabendo fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer, que é testemunhar. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da pessoa do apóstolo Paulo, quando ele testemunha. Eu sempre fico imaginando quem teve o privilégio, século XVI, de passar lá na Itália e chegar numa oficina e falar: e aí, Michael, ou Michelangelo, né? E ver lá e ele você imagina o Michelangelo pegando a escultura ali ou pintando alguma coisa, e a pessoa testemunhar isso ao vivo. Ou então, em algum momento lá atrás, passa numa rua, está ouvindo um piano ou outro instrumento, que eu não lembro o nome, que o pessoal, cravo, né, que o pessoal tocava, e se está ouvindo, é Beethoven compondo a sua 9ª sinfonia, já pensou que legal? O que nós vamos fazer, então, são os grandes nomes, né? Você passa lá, tem alguém, né, numa mesa de padaria, escrevendo num papel de pão um poema e assina lá Carlos Drummond de Andrade. Já pensou que legal? O que nós vamos fazer hoje aqui é ver alguém desse nível fazendo aquilo que ele faz de melhor. Eu me refiro ao apóstolo Paulo pregando o evangelho para pessoas. Então nós vamos testemunhar aqui a arte no seu estado mais puro sendo feita ao vivo, mas de forma que eu e você vamos aprender a reproduzir o que ele fez. Então abra comigo Atos capítulo 21, eu vou começar com Atos 21, porque é o contexto de onde nós estávamos, e nós vamos passar por boa parte do capítulo 22, e nós vamos fazer assim, você vai manter sua Bíblia aberta, porque eu não vou fazer uma leitura inicial, eu vou lendo e dividindo o texto na sua frente aqui, com a ideia de a arte de testemunhar. A gente vai aprender hoje como igreja a sair daqui e falar de Jesus para as pessoas lá fora, vendo o mestre, né, pintando o seu quadro de testemunhar para quem precisa ouvir. E eu quero começar então, eu vou ler aqui do versículo 34, mas vai ser projetado do versículo 35 em diante,
Eu vou ler do versículo 31, do 35 em diante, você vai acompanhar ali na tela se você quiser. Então, para dar o contexto, Paulo está lá no templo de Jerusalém, ele foi lá cumprir um voto, Júlio, e ao cumprir o seu voto, ele vai ser preso e as pessoas ali estão tentando matá-lo, porque acham que ele colocou um grego ali dentro do templo, enfim. Então, versículo 31, depois vocês pegam do versículo 35, olha lá. Tentando eles matá-lo, os judeus tentando matar a Paulo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então nós pegamos o texto com Paulo apanhando ali em frente ao templo, está fora do templo apanhando dos judeus. Uma multidão batendo em Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Agora já está sendo projetado aí. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Provavelmente o comandante perguntou: mas você fala grego? Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se à multidão em aramaico. Estou falando para vocês que esse texto vai ensinar a gente a evangelizar, a testemunhar. Mas antes de falar como testemunhar e tudo mais, eu quero fazer uma primeira pergunta: quando testemunhar? Esse texto começa ensinando quando é hora de falar, e a resposta, que não está explícita aqui, mas está implícita aqui, eu peguei de um outro texto que diz: prega a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Todo tempo é tempo de pregar Jesus Cristo, todo tempo. E as oportunidades surgem nas mais diversas ocasiões, turma. Porque a oportunidade não está necessariamente na circunstância, mas a oportunidade está no olhar de quem vai falar. E o que eu acho interessante desse texto é que Paulo é um homem que busca oportunidade. Se você olhar esse pequeno contexto que eu dei para vocês, o que tinha acabado de acontecer com Paulo, ele só tinha acabado de levar uma surra, só. Não sei se você já teve a oportunidade de apanhar de muita gente ao mesmo tempo. Eu apanhei, eventualmente, de algumas pessoas, mas não de vários ao mesmo tempo. Se olhar para minha mãe, foi necessário. Enfim, foi necessário, né, mãe? Foi necessário. Foi bom, né? Foi bom para você, né? Mas as oportunidades, turma, elas surgem quando a gente menos espera. A gente tem que estar pronto o tempo fora. Paulo apanha, Paulo está amarrado, Paulo está subindo a escada, o povo diz: pega, está tudo, parece que contribui para que a coisa acabe com Paulo preso, e Paulo fala: eu posso falar? E aí o comandante até tem uma confusão, e fala: você não é o egípcio? Não, eu sou Paulo de Tarso, permita-me falar. Na escada, indo para ser preso. Depois de uma surra, algemado, essa é a oportunidade, turma. A questão não é se você ou eu temos oportunidade, porque as oportunidades acontecem todos os dias. A questão é se eu ou você estamos atentos às oportunidades. Essa semana eu fui visitar um sítio para o retiro,
Não sei se vamos fechar lá, estou na dúvida ainda. Na dúvida, não vou fechar, pode ser que perca. Mas aí eu sentei num senhor idoso, a idade da minha mãe, a idade dos meus pais, né, mais ou menos. Conversamos ali e eu queria ir embora, porque tinha academia às 11, né? E eu falei, rapaz, eu não sei se eu fico, se eu vou, né? E aí eu falei, eu só quero saber o valor, já tinha visto o sítio, e aí esse senhor sentou para conversar. 9h30 da manhã, já tinha feito tudo que eu precisava ali, eu queria voltar, seguir minha vida aqui, e conversa vai, conversa vem, e eu estava lá meio aborrecido de estar perdendo tempo. Mas ele começou a abrir o coração, falou da vida dele, falou das coisas que não deram certo, ele mora sozinho há 30 anos, enfim, falou do filho. E começamos a conversa vai, conversa vem. Oportunidade. Você ia falar de Jesus, mas o velhinho chorou tanto. Por quê? Porque em algum momento eu deixei o aborrecimento de lado e falei, tá bom, Senhor, tá bom, estou aqui, vou falar de Jesus. Não foi a melhor motivação do mundo, mas é porque eu sei que Deus sempre me deu essas oportunidades, elas estão aí, estão para você, para mim, e falar daquele que é a razão da nossa vida. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Mas turma, se a gente não percebe a situação das pessoas, as pessoas estão na pior situação possível sem Jesus Cristo. E a pior situação possível às vezes é com dinheiro, com vida toda cheia de aventura, com paz naquilo que não dá paz, mas as pessoas estão perdidas. E se eu não tenho o olhar teológico, digamos assim, de que independente de como a pessoa se apresenta, eu sei que ela está perdida, eu não falo. E eu não falo porque eu não percebo essa concepção de que, turma, todo mundo lá fora está perdido e pode ser o último dia. E talvez de alguns vai ser o último dia. E quando que a gente fala? Sempre que surge oportunidade, a tempo e fora de tempo. Mas o texto segue e há uma segunda pergunta que precisa ser dita: a quem falar? Ok? E a quem falar, e a resposta vai estar aqui no texto, especialmente no versículo 1 do capítulo 22. Diz assim o texto, versículos 40 do capítulo 21, 1 e 2 do capítulo 22. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E agora me quebrou nesse texto aqui. Ele diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo lhes disse, e daqui a pouquinho eu vou trabalhar o que ele disse. Para quem que a gente fala? A gente fala às pessoas a quem a gente de fato se importa. Eu acho muito interessante que Paulo, ele cria essa oportunidade com o comandante, mas ele cria a oportunidade também com os judeus ali, com o público. Com o comandante ele fala grego, com as pessoas ele fala em aramaico porque são judeus. E observa, eu acho interessante, se alguém tivesse me dado uma surra, como os judeus estavam para matar Paulo, eu ia começar meu discurso falando, seus desgraçados, não é? Na língua que eles mais entendessem possivelmente. Agora, vocês que vão para o inferno, ouçam. Mas ele começa falando assim: irmãos e pais. Paulo prega depois de tomar uma surra, porque por aquelas pessoas, eles são pessoas com quem ou a quem Paulo tem o seu coração, o seu amor. Paulo se importa. Eu sempre conto para os adolescentes da igreja a história de uma menina que morreu indo para o culto, história verídica. Veja, quando a gente se importa com alguém, o mínimo, e talvez o máximo que a gente deveria fazer, é falar de Jesus. Olha essa história verídica. Eu não estava nesse dia, mas foi a história da igreja que eu frequentava. Havia um culto nessa igreja segunda-feira à noite. Um dos pastores, uma igreja pequena,
mas com muitos pastores, e para acomodar os pastores ali, cada um tinha meio que o seu culto, né? Enfim. E esse pastor tinha um culto de segunda-feira, e era um culto, as pessoas indo para a igreja, estava chovendo, e indo para a igreja ali, uma família foi fechada por um carro, não sei se foi culpa de alguém ali, mas foi da família, mas foi fechada por um carro, era um Uno, e o carro capotou. E ao capotar o carro, a filha de 13 anos, ela foi ferida gravemente ali e começou a morrer ali no asfalto. E essa história verídica, eu conheço os pais, eu fui no enterro, e a história é assim, o pai, a mãe, ao lado da filha nos seus últimos momentos, falando assim: filha, aceita Jesus. Filha, aceita Jesus. Eu não sei quantas vezes aqueles pais falaram para aquela filha essas palavras: filha, recebe Jesus. O que eu sei é que eles, para aquela menina de 13 anos, falaram isso até o último momento. Por quê? Porque eles se importam com a filha. A gente deve amar as pessoas nesse nível, de até o último momento da nossa existência, ou da existência delas, nessa vida, falar: filho, filha, irmãos, pais, recebe Jesus Cristo. Eu vi um vídeo, eu fui mexer no meu computador e achei um vídeo que eu tinha antigo, de um desses ateus que saiu, sabe Richard Dawkins, esses caras aí? É um desses aí, eu não lembro, não era o Dawkins, era um outro, também da Inglaterra, e ele fez um videozinho curto, chorando. E nesse vídeo ele dizia o seguinte: saí de uma conferência sobre biologia e tudo mais, e estava tomando café numa cafeteria, e veio um crente falar comigo, e me entregou um Novo Testamento, e ele diz assim: eu respeito muito um cristão que evangeliza. Esse cara é ateu, porque ele diz o seguinte: você imagina uma pessoa que acredita que existe céu e existe inferno, e que todo mundo sem Jesus Cristo está indo para o inferno, e essa pessoa acredita nisso e ela não evangeliza. E ele diz assim: quão perverso tem que ser um cristão que acredita que as pessoas estão perdidas, tem a solução para isso e essa pessoa não evangeliza. O quanto essa pessoa tem que odiar a humanidade para olhar o outro caminhando para uma eternidade de perdição e não falar de Jesus. Porque para quem que a gente prega? Para quem de fato a gente, ou com quem de fato a gente se importa. E Paulo apanhou, talvez seria o último momento que alguém pensaria em falar de Jesus. E a primeira oportunidade que ele tem, subindo as escadas para ser preso, ele diz: irmãos e pais. E ele diz isso porque ele se importa e fala na língua que eles entendem. Quando que se fala? Todo tempo é tempo. A quem a gente deve falar? A gente deve falar para pessoas com quem de fato a gente se importa. E para ser honesto, no cristianismo, as pessoas que a gente deveria se importar são quase que tipo todas. Não. E aí chega o preparo que a igreja precisa ter, que é o que falar. E a lógica do apóstolo Paulo, ela é muito fácil. E assim você vai gravar isso, Paulo vai dar o testemunho de conversão dele em 3 partes. Muito fácil. E eu vou trazer as 3 partes para você, já rapidinho, para você saber quais são, já entregar para vocês. O que eu falo? Eu não sei falar de Jesus. O que eu falo? Olha o que Paulo faz. Ele fala quem eu era. Paulo depois fala o que Jesus fez. E depois quem eu me tornei. Difícil? Olha lá. Primeiro Paulo vai falar quem eu era. Como eu estava antes de Jesus. 2. O que Jesus fez. 3. Quem eu me tornei. Só isso. Isso é o testemunho do apóstolo Paulo no capítulo inteiro. Quem eu era, o que Jesus fez, e hoje quem eu sou ou quem eu me tornei. E vamos começar então tratando quem eu era, ok? Quem eu era no texto, versículos 3 a 5 dizem assim: sou judeu,
Falando em aramaico com as pessoas, ele diz: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Paulo começa falando no seu testemunho quem eu era antes de encontrar com Jesus. E o quem eu era do apóstolo Paulo tem muita coisa positiva para um judeu. Ele diz: eu sou judeu, como vocês que estão me ouvindo. Eu fui criado por Gamaliel. Gamaliel era a Harvard dos judeus. Ele era um rabino muito conhecido nessa época, possivelmente já falecido aqui. Mas todo mundo conhecia Gamaliel. Gamaliel era um dos professores mais sábios. Paulo diz: fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Então, a parte positiva, em Jerusalém, e era zeloso da lei como vocês são. Só que Paulo, ele é honesto também a lidar com as coisas negativas. E aí Paulo fala algo que o marca profundamente na sua carreira. E ele se coloca aqui com todas as letras como perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo. E diz: persegui os seguidores até a morte. Eu quis trazer essas pessoas que seguiam Jesus até Jerusalém para serem punidas, para serem presas. Ainda nesse discurso, nos versículos 19 e 20, pode verificar aí nesse capítulo, ele diz, quando Jesus aparece para Paulo, a conversa de Paulo com Jesus: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando da roupa daqueles que o matavam. Paulo tem como marca negativa, antes de conhecer Jesus, o fato de ser um perseguidor e um assassino. E se você pesquisa as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele vai mencionar que foi perseguidor e assassino inúmeras vezes. Eu vou mencionar aqui para vocês, só para você ter uma ideia como o antes do apóstolo Paulo marcava profundamente. 1 Coríntios 15, 9, sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Gálatas 1,13, vocês ouviram, no judaísmo eu perseguia com violência a igreja de Deus. Gálatas 1,23, aquele que antes nos perseguia. Filipenses 3,6, quanto ao zelo fui perseguidor da igreja. 1 Timóteo 1,13, eu que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. E Atos 26,10, no próximo discurso do apóstolo Paulo, ele diz que aprisionava os crentes. Várias menções do próprio Paulo dizendo: eu era um homem terrível, eu persegui a igreja. Turma, se você quer compartilhar o evangelho com sinceridade, você precisa em algum nível estar disposto a revelar um pouquinho de quem você era, de quem eu era. Sabe, há irmãos da igreja que às vezes o testemunho de conversão parece um filme de Walt Disney. Antigamente, antes de Jesus, eu era cheiroso, bonito, legal, inteligente e santo. Quando eu conheci Jesus, eu continuei cheiroso, bonito, inteligente e santo, e agora frequento a igreja. Fala, rapaz, não é possível, tem alguma coisa errada. Não é? A pergunta é, ok, Jesus te salvou, mas a pergunta é, Jesus te salvou do quê? Do quê? De qual pessoa que estava nessa cadeira aí? Todos nós temos um antes. Até as nossas crianças que se converteram na tenridade têm uma dimensão de que sem Jesus Cristo, na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo, elas eram pecadoras em algum nível infantil, mas tem um antes.
Talvez não seja uma vida tão imoral, né? Ou de sexo, drogas, funk ou qualquer outra coisa, mas a realidade é que eu e você temos uma história. Se você é crente, você tem uma história de um antes. Tem que ter. Porque não há salvação, turma, para quem não tem antes. Foi Jesus quem disse, em Marcos 2,17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ninguém espera um testemunho de conversão de uma pessoa justa. Com toda sinceridade. Se você era bom demais, o seu lugar não é numa igreja. O seu lugar é no céu. Mas se você era pecador, ruim, continua pecador, continua ruim. Mas já tem o depois, né? Mas se você era ruim, seu lugar é aqui. E se seu lugar é aqui, o nosso lugar também é falando para as pessoas lá fora, cara, eu era até pior do que você não tem noção. Então, o quem eu era é a primeira parte do discurso do apóstolo Paulo, judeu, zeloso, mas perseguidor do povo de Deus. E agora vem o cerne do que ele vai falar, versículos 6 a 9, quem eu era, e agora é muito importante, ele vai falar o que Jesus fez. E muita gente fica só no quem eu era. Uma vez eu fui numa igreja muito louca que eu ia, né, na minha juventude, muito doida mesmo, e nessa igreja foi um ex-travesti dar um testemunho. E o testemunho inteiro foi quem eu era, né, inteiro. Né, silicone, enfim, um monte de coisa. Cara, eu não preciso saber disso, né? Eu quero saber o que aconteceu. E aí, no finzinho, ele falou, Jesus me converteu, e aí oramos e acabou. Né? E eu falei, rapaz, eu não queria ter visto o que Jesus fez e o depois, e só ficou no que ele era, enfim. Então, mas a ideia agora é o cerne do texto. Quem eu era, pode ser resumido, pode ser numa palavra, o que você fazia, quem você era, ok. Mas agora o mais importante, o que Jesus fez. E olha o que o texto diz sobre o que Jesus fez, versículos 6 a 9. Por volta do meio-dia, ele contando a história dele, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, olha que bonito, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Uma breve descrição de quem o apóstolo Paulo foi. Agora é necessário falar o que aconteceu. E o que aconteceu com o cristão pode ser que você nem lembre o dia. Mas você tem que estar ciente do que, se de fato nós somos crentes, o que aconteceu conosco foi uma intervenção sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, o perseguidor, agora é perseguido por Jesus. E no caminho de Damasco, ao meio-dia, e eu acho que é muito interessante que ele sempre menciona ao meio-dia, porque ele diz que brilha uma luz. E uma luz naquele solzinho indo ali no norte de Israel para a Síria, um solzinho meio de Mediterrâneo, bem forte, brilha uma luz que é mais forte que a luz do sol, e a luz de Jesus Cristo. E Paulo cai, é usado um dos verbos no testemunho dele, que possivelmente ele cai de um cavalo, e Jesus entra na vida dele dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E entre essa frase de Jesus e a frase de Paulo acontece a conversão dele, porque a resposta de Paulo começa com um Senhor. Ele já está rendido ali. Quando ele cai, ele está rendido. Ele diz, Senhor, quem és tu? Eu nem sei quem o Senhor é, mas o Senhor já é o meu Senhor. E Jesus diz, eu sou Jesus, o Nazareno. Mostrando Nazareno significa o lugar mais simples, mais desprezado para o judeu. E Jesus diz, eu sou Jesus o Nazareno. E eu sou esse que você está perseguindo. Jesus, turma, ele é o ponto de inflexão na vida de todo cristão. Olha, eu já vi testemunhos do tipo Igreja Universal. Eu era uma pessoa ruim, mas quando eu cheguei nessa igreja, né, eu sou a Universal. Né? Ok, com exceção da Universal, né, a igreja não é ruim. Não é?
Mas não é assim que a pessoa vai para o céu. Não é com a igreja. Ah, eu era uma pessoa até razoável, ruim, mas eu encontrei os irmãos da igreja e eu me sinto tão bem na igreja. Que bom! Mas não são os irmãos da igreja que te salvaram, meu amigo. Ah, eu era uma pessoa ruim e eu vi, que está tendo comunhão, eu faço as minhas orações. Que bom que você faz essas orações, mas não são as orações que te salvam. Porque o que salva uma pessoa é simplesmente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entra, tira alguém da lama e coloca sobre uma rocha e diz: sou eu que te salvei, eu que morri na cruz, e sou Jesus a quem você finalmente encontrou. Porque a vida cristã não é sobre igreja, não é sobre religião, não é sobre modo de vida, ambiente, família, tudo isso é bom, talvez. Mas é sobre encontrar um Salvador na pessoa de Jesus Cristo. E esse é o nosso testemunho, quem eu era e o que Jesus fez por mim. E a gente fala muitas vezes, dos nossos testemunhos, a gente não quer usar a palavra Jesus. Se Jesus não está presente no nosso testemunho, provavelmente a salvação também não está. Porque a salvação é na pessoa de Jesus. Eu sempre falo, se você falar para alguém sobre espiritualidade, religião, Deus, todo mundo aceita. Na hora que você fala Jesus Cristo, a pessoa fala, peraí, aí é demais. Porque é sobre Jesus Cristo, e é o que Jesus fez, e na vida do apóstolo Paulo, foi ele que interveio diretamente, como sejamos honestos, foi na minha vida e na sua vida, mesmo na tenridade. E aí chega, finalmente, o que muda nesse encontro. E é interessante que, tendo sido alguém perdido de alguma forma, encontrando com Jesus, é necessário estabelecer em algum nível uma nova vida. Uma nova vida que, turma, tem muitas lutas. Ser crente é difícil. A gente luta contra 3 grandes inimigos. O diabo, mais ou menos forte. O mundo, mais ou menos forte. A nossa carne, muito forte. Okay? São os nossos inimigos. Mas em algum nível, a gente começa a ter transformações, especialmente nesse nosso último inimigo. E é isso que o texto vai falar, versículos 10 a 16, o apóstolo Paulo: quem eu me tornei? Quem eu me tornei a partir do encontro com Cristo? E ele diz: assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Já crente aqui, meu irmão Paulo aqui. Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, e lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: olha que bonito, irmão Saulo. Já entrou para a turma já. Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: Ananias, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Eu acho bonito aqui, olha lá, Paulo vai a Damasco agora, não porque ele tinha uma carta dos judeus, agora ele vai a Damasco porque Jesus mandou. Jesus disse o Senhor: levante-se e vá para Damasco. E Deus usa um judeu chamado Ananias, e Ananias ora por Paulo. Paulo é curado da sua cegueira, e ele diz: você, Paulo, agora é um homem escolhido por Deus para, primeiro, conhecer a sua vontade, aprender de Jesus, olha lá, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca, e testemunhar a todos os homens aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. De quem? De Jesus Cristo. E aí diz Paulo: seja batizado, não é? E o ser batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. O ser batizado a gente esquece, turma. Por que ele fala seja batizado? Porque o batismo é um testemunho público. Agora o que aconteceu com Paulo, que só ele viu e ouviu, agora ele vai expressar isso no batismo. Olha, eu era assim, e Jesus me lavou,
e agora eu quero expressar publicamente para todo mundo que eu sou outra pessoa. E Paulo continua o relato dele nessa quem eu me tornei, dizendo, olha aqui, versículos 17 a 21. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti, e quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação, cuidando das roupas que o matavam. Então o Senhor Jesus me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Nessa de dizer quem eu me tornei, Paulo deixa muito claro que, desde o momento da sua conversão, ele se tornou alguém que obedece o Senhor, e ao obedecer ao Senhor, ele testemunha a todos os homens, judeus e gentios, mas por ordem de Jesus, o ministério principal de Paulo é entre os gentios. Esse é quem Paulo se torna, por isso que ele está no templo apanhando, porque ele tem ordem de Jesus para pregar o evangelho a todos os homens. Esse é o novo Paulo. Gente, Paulo está pregando em aramaico para um público judaico, no momento que Jerusalém está cada vez mais pressionada pelos romanos e se tornando os judeus cada vez mais radicais. E Paulo está dizendo o seguinte, o motivo que eu estou sendo perseguido é que eu estou levando o evangelho não para os judeus, mas para os gentios. Deixa eu só dar um panorama cultural aqui para vocês. Turma, se um judeu visse um gentil na rua, era a mesma coisa que ele encontrasse um cachorro sarnento. Já viram o cachorro sarnento? Uma vez eu vi uma pessoa que pegou um cachorro sarnento na rua e fez carinho. Eu quase passei mal ali, né? Rapaz, e isso é gostar, né? O que você pensa quando você vê um cachorro sarnento e você fala, sai daqui, não é? O judeu agradecia a Deus porque ele não era pagão, gentil. Porque ser gentil, ser pagão, era a coisa mais desprezível que um judeu podia encontrar na sua vida. E Paulo está dizendo, quem me salvou falou, vai pregar para o cachorro sarnento. Turma, para pregar o evangelho, você prega quando? Tempo e fora de tempo. A quem a gente deveria falar? Devemos falar para as pessoas a quem a gente se importa. O que falar? Quem eu era? O que Jesus fez e quem eu me tornei? Nessa equação de testemunhar falta uma coisa. Sabe qual é? Falta isso daqui. O resultado. O que acontece quando eu sigo esses passos? Eu falo a tempo e fora de tempo. O que acontece quando eu me importo com as pessoas e prego o evangelho? Quando eu dou o testemunho quem eu era, o que Jesus fez e quem eu me tornei? Sabe o que acontece, turma? Sabe o que acontece? Versículos 22 a 24 dizem assim. A multidão ouviu Paulo até que ele disse isso. Jesus me enviou aos gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Não sei nem como eles conseguiram gritar, deu para entender isso. Todos gritaram. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, para criar aquela confusão, né, dar a surra que Paulo merece. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Paulo tinha sido o homem que pregou o evangelho em todo o mundo antigo. Em quase todas as cidades que ele passou, ele pregava o evangelho, muitas vezes alguns judeus o rejeitavam, outros aceitavam a mensagem, ele ia para os gentios, fundava uma igreja. Quase todo o mundo antigo sendo impactado. A cidade de Éfeso inteira
com judeus e gentios se convertendo, sendo impactada na sua religião. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo ali de Artemis ficando vazio, por causa de Paulo. Mas quando ele chega em Jerusalém, fala com amor, ama aquelas pessoas, fala uma mensagem que todo mundo consegue entender. Quando você pensa, agora as pessoas vão se converter a Cristo e alguém vai colocar a plaquinha, Jerusalém é do Senhor Jesus. Mas não. Nós nunca sabemos o resultado de uma pregação. Nunca sabemos. Na pregação, olha o que eu vou falar. Na pregação do Evangelho, tudo pode acontecer, inclusive nada. Tudo pode acontecer, tudo, inclusive não acontecer nada. Às vezes, e já aconteceu isso, e é tão engraçado, às vezes eu falo que nem dá graça quando você prega Evangelho. Você está falando de Jesus, a pessoa te interrompe e ela se converte. Não dá graça, né? É legal quando tem algum suspense, né? Você vai pregar, a pessoa fala, não sei, aí espera um pouquinho, aí você ora, ela se converte. Mas tem gente que não dá graça. Você prega, a pessoa pula, já viu, né? Quando passa o barco e o peixe pula, né? Acontece isso. Com Paulo já tinha acontecido tantas vezes. Paulo prega para Lídia e o Senhor lhe abre o coração, ela se converte, e ele vai para a casa dela e cria uma igreja em Filipos. Tem lugar, entretanto, que Paulo prega, e o resultado é uma baita perseguição e oposição. Basta Paulo mencionar que no plano de Deus, quem não é do grupinho, quem não é judeu, é parte desse plano, não é? Olha, raramente, turma, o evangelho provoca indiferença. Às vezes provoca. Mas normalmente, 2 reações, ou amor, ou uma absoluta atração para a pessoa de Jesus, ou uma absoluta rejeição. Normalmente são os 2 extremos. E eles aqui, em grande fúria, se voltam contra Paulo. E é interessante que Jesus já tinha predito que com os judeus seria assim. Eu estou mencionando agora o texto de Mateus capítulo 9, versículo 10. Quando um centurião se converte no Evangelho de Mateus, e Jesus diz em Mateus 9,10, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, e eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os judeus, os súditos do reino, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio em primeiro lugar para o povo judeu, mas o povo judeu é duro, como eu e você somos. Mas de alguma forma o plano incluía uma rejeição de judeus. E incluía gente como a gente, libanês, italiano, alemão, japonês, e seja com a sua origem qualquer, Deus incluía no plano dele gente como a gente. E o resultado disso é que Paulo, que estava apanhando, agora será preso. E é até interessante que versículos 25 a 29, só para dar um desfecho da história, eu não vou pregar esse texto final aqui, mas só para dar um desfecho, Paulo ainda corre o risco de tomar uma bela surra e dar uma carteiradinha, né? Ninguém é de ferro. Ele diz assim, versículos 25 a 29. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, naquela época, né, para conseguir o depoimento de alguém, né, usava-se algumas práticas do tipo tortura e açoite, né? Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, você tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Eu não lembro muito essa questão do direito. Pode, né? Você que é mais escolado que eu, você sabe se pode bater num romano? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vai fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu, sim, sou. Está aqui meu passaporte, não tinha visto? Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, puxa, né? Nossa, você sabe que eu tenho por direito de nascimento? Que legal saber que você é um cidadão romano. Quem comprava cidadania romana, muitas vezes via suborno, às vezes não, mas era um cidadão romano meio que de segunda classe. E o cidadão romano nascido na cidade de Tarso era do nível, só perdia para Roma. E Paulo fala assim, rapaz, olha aqui, você sabia que meu RG é de Tarso? Nossa, que interessante, né? Os que iam interrogá-lo e retiraram-se imediatamente. Comandante, eu preciso resolver um negocinho lá.
Então, depois eu faço interrogatório, você resolve aí, tá, comandante? O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. E aí a história é interessante, que é essa cidadania romana que vai fazer Paulo ficar preso até o fim do livro de Atos. Porque Paulo vai toda hora mencionando sua cidadania, vai apelar para César, e isso vai levá-lo nos caminhos de Deus para a cidade que ele já queria ir há muito tempo, a cidade de Roma. Okay? Mas é interessante, esse é o desfecho da história. Paulo vai ficar preso sem apanhar agora, porque ele é cidadão romano. Turma, é isso que nós vimos aqui. Opa, volta para o último slide, Huguinho, perdão. Quando que a gente prega o Evangelho? A gente prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. A quem que a gente fala? As pessoas com as quais a gente se importa, o que a gente deve falar, quem eu era, o que Jesus fez e quem eu me tornei. E o resultado disso tudo, só Deus sabe. Quero só gastar mais 1 minuto do nosso tempo aqui. Turma, se eu e você amássemos as pessoas que a gente deveria amar, se a gente se importasse com o estado delas lá fora, nós teríamos oportunidades. Deixa eu deixar você atento para essa. Nessa semana, não sou profeta, nem acredito em profecias nas épocas atuais, mas eu vou dizer, vou dar a profetada aqui. Vai surgir oportunidade para você nessa semana. Vai surgir. Pessoas vão conversar com você na fila do banco. Sabe aquele dia que fura um pneu, que acontece uma coisa desagradável, e você tem que ficar esperando. E o que todo mundo faz? Tá esperando uma fila. Chega lá, tem fila. O que o pessoal faz? Olha no celular também. Mas depois já passou toda a rede social lá. O que o pessoal faz? Puxa assunto como? Reclamando. Gente, quando alguém reclama, não tem oportunidade melhor. Ela está percebendo que a vida é imperfeita, que tem pecado, tem lá... Não é, vocês já viram, né? O cara vai te atender, dá uma raiva isso, né? É a sua vez. E o cara pega, sai e vai almoçar. Fala, tô indo almoçar, tal. Nem olha para você. Você estava lá com seu negocinho no banco ali, você fala... Não é? E é impressionante isso. Mas o reclamar, você fala... Quando alguém fala da ineficiência de alguém, você fala do pecado, turma. Olha que oportunidade. Quando fala da chuva, você fala da chuva em 2 sentidos, como bênção e como maldição. Às vezes é bênção, normalmente ultimamente tem sido, mas às vezes é um mundo sendo prejudicado pela atuação humana, pelo que foi. Você pode falar do pecado ali, e falou do pecado, já era. Já começou o processo. E é o nosso olhar que vai determinar as nossas oportunidades. Elas estão todos os dias para mim e para você. Mas é como eu olho as pessoas. Se eu estou olhando essas pessoas como de fato perdidas e com essa urgência, é oportunidade. Mas eu não sei o que falar. Você vai contar a sua história. E pensa na sua história hoje. Vai lá em casa. Pega o seu diário. Oi, diário, querido diário. A minha história é: eu era assim. Quando Jesus me alcançou, foi assim. E hoje eu sou assado. É só isso. Pequenas frases. Faz um WhatsApp, manda para você mesmo. Eu te ensino. Até isso eu sei. Né? E deixa lá. É só contar a sua história. E o resultado? Pode ser que você tome um tapa na orelha na fila do banco. Acontece. Já pode acontecer. Dificilmente vai acontecer. A pessoa vai ser presa. Né? Espero. Né? Mas pelo menos... o resultado está na mão de Deus. É o que eu sempre ouvi do pastor Marcos Granconato, que veio do Martinho Lutero. Eu quero terminar com essa analogia. Marcos Granconato falava para a gente, pastor Marcos Granconato falava em aula, e ele contou uma vez que a pregação do Evangelho, ela é como um leão. Pregar o Evangelho como um leão que está no... Vocês ouviram, conhecem essa? É um leão que está numa jaula. Pregar o Evangelho é fazer uma coisa: abrir a jaula. O que o leão vai fazer com a jaula aberta? Diz para mim. O que ele vai fazer? Não sei. Não sei. O leão pode vir lá e estraçalhar todo mundo, não pode?
Se ele quiser, ele faz. Ninguém vai impedir. E se ele quiser ficar deitado na jaula? Ah, não estou afim hoje. Não é? Pregar o evangelho é abrir a jaula. É abrir a jaula. Eu sempre complemento dizendo que a gente uma vez foi no antigo e falecido Simba Safari. Lembra do Simba Safari? Lembra? E a gente saiu e eu lembro que estava eu e a Dani lá em cima. E quando a gente olhou lá embaixo, era, na época, né, os leões ficavam com os carros ali. Né, hoje, depois do Simba Safari, nem sei se existe. Existe hoje, não? Mas hoje tem uma tela, né? Perdeu a graça, né? A gente era raiz, né? O leão passava, né? Eu lembro do pessoal que eles punham uma fita crepe no vidro. Vocês lembram disso? Para não abrir o vidro. Ele punha uma fita crepe no vidro. Ó, não abre o vidro e punha uma fita... Aí você entrava na jaula do tigre e depois do leão. Eu sou dessa época em que a gente ia lá no Simba Safari e punha a fita crepe no vidro. E eu me lembro que a gente saiu e o leão ficou em frente a um Fusca. Então o Fusca estava na rua, o leão deitou em frente. E o leão era muito maior do que a largura do Fusca. E eu me lembro que eles tinham uma Kombi no Simba. Lembra que tinha uma Kombi no Simba Safari, uma van, né, que o pessoal ia lá. E eu me lembro, a minha última imagem do Simba Safari, antes dele morrer, né, foi da Kombi indo e voltando e buzinando para o leão sair. E o leão pegou, e eu lembro até da posição, o leão fez assim, ó. E ficou, cara. Se o leão quisesse ali, rapaz, ficou ali, ficou. Quem vai tirar? Quem vai tirar o leão? Se o leão só sai se ele quiser. O que eu estou te pedindo essa semana é olhe para as pessoas e solta o leão. Deixa o leão fazer o que ele quiser. Pode ser que ele chegue. Não é hoje. Mas se ele quiser, ninguém vai conseguir impedir. Vamos orar. Senhor, nos perdoa, porque a falha nossa não é na ausência de oportunidades, mas é na não percepção da necessidade das pessoas e das oportunidades que o Senhor dá de testemunhar quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, como o Senhor tem mudado a nossa vida. Nos dá, Senhor, essa dimensão da urgência, que a gente deve falar do Senhor a tempo e fora de tempo, e que há pessoas que não têm tempo, e só a gente que não sabe. Senhor, nos dá a percepção também de que as pessoas precisam ouvir, que nós temos que amar as pessoas. E nos dá essa organização tão simples de lembrar quem eu era, o que o Senhor Jesus fez por nós e o que nós nos tornamos a partir do encontro com Cristo. E, Senhor, nesse resultado, o meu pedido é que as pessoas ouçam, que o Senhor as converta segundo a sua boa vontade e que o Senhor use muito essa igreja para expandir o reino de Deus e a vida de pessoas seja transformada pelos irmãos que estão aqui hoje. É isso que eu te peço, Senhor, usa essa igreja em nome de Jesus. Amém.